Bruno, você já tinha falado que o Trump ele vai e volta, né? Ele diz uma coisa hoje, outra amanhã, não dá para confiar muito no que ele está falando, mas essa decisão de dar um desconto de 10%, digamos assim, nas tarifas, veio por conta da inflação nos Estados Unidos, que começou a gerar inflação, esse tarifaço imposto por ele mesmo. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que a gente pode esperar daqui para frente? Tem alguma coisa que o Brasil possa fazer para forçar o Trump a melhorar essas tarifas para o Brasil? Olha, como a Isabela falou bem, eu acho que é uma coisa a longo prazo, né? O Trump não vai voltar atrás assim de uma hora para outra, né? É uma atitude que impactou a economia do mundo todo, então acho que não dá para simplesmente acabar com o tarifaço da noite para o dia. Por outro lado, eu acho que os Estados Unidos têm um histórico, uma tradição de ser um país super autocentrado, né? Então, muitas das decisões americanas são decisões absolutamente egoístas ou pensadas somente no bem-estar dos Estados Unidos, sem levar em conta outros aliados ou outras negociações com outros países. Nesse sentido, o caminho mesmo é a diplomacia brasileira, incluindo aí o vice-presidente, sempre se aproveitar dos momentos de crise interna, né? Então, já era sabido que essa crise interna ia acontecer por conta do tarifaço, já era esperado que isso ia acontecer, e eu acho que começou a pegar, né? A gente sabe que crise econômica leva ali um tempo para maturar e leva um tempo para bater na vida das pessoas, né? Então, na medida em que isso for batendo, na medida em que o suco laranja não tiver mais no mercado, na medida em que a carne tiver um preço absurdo como está nos Estados Unidos, se a gente acompanhar o mercado americano, a gente sabe disso, isso vai criando um clima, vai criando um momento que eu acho que é propício para a diplomacia brasileira atuar. Então, eu acho que tem um aspecto aí de inteligência que não é só de diplomacia soft power, né, que o Brasil tem essa escola muito bem formada, mas um momento de inteligência, de saber usar a crise americana ou o que está acontecendo nos Estados Unidos como moeda de troca. Então, tenho a impressão que só vai mudar mesmo quando o cidadão americano médio começar a sentir no bolso as consequências da política do Trump. Foi isso que fez com que ele mudasse agora essa determinação da tarifa de 50% e desse um desconto de 10% para o Brasil. E aí, Isabela, minha pergunta para você é a seguinte. A gente já falou aqui que o setor de carnes sofreu um prejuízo de 700 milhões, mas ainda assim bateu recorde por conta dos envios anteriores ao tarifaço. Só que uma hora isso acaba. Uma hora esses envios vão cessar. A partir de que momento esse tarifaço começa a refletir no bolso do brasileiro? Depender, inclusive, da busca por outros comércios. Então, o que tem acontecido? Acho que o Brasil, isso não tem a ver necessariamente com uma questão governamental, mas tem a ver com as associações, com a forma como os diferentes setores se mobilizaram e com diferentes associações, inclusive que não se comunicavam tanto, né? Então, por exemplo, setores que são diferentes, né? Setores, por exemplo, como produção de alimentos, setores de produção mais relacionados à indústria pesada ou exportação de frutas, por exemplo, como muito rapidamente eles se organizaram e, enfim, tem impactos diferentes em cada setor. E o que acontece? O Brasil, acho que foi muito hábil e muito rápido em dar a seguinte resposta. Bom, já que a exportação para os Estados Unidos ela vai se tornando inviável, porque para alguns setores, basicamente, se tornar quase que inviável ou inviável, há necessidade de se buscar outros lugares para exportar. E aí, o que acontece? Existe um risco que os Estados Unidos, de uma certa forma, também está lidando, que é de você ter uma colaboração, por exemplo, de um aumento, né, que já é uma colaboração importante, a mais importante, mas de você ter um aumento, por exemplo, da colaboração e de exportação, por exemplo, de relações comerciais entre Brasil e China, Brasil e Índia, outros países ou outros comércios que não estavam abertos ou que eram muito incipientes. Então, com isso, existe um risco também dos Estados Unidos e se isolando de uma certa forma em determinados setores. Claro, é uma economia relevante, que não vai acontecer isso da noite para o dia,
mas a gente vai ver um impacto nos Estados Unidos. No caso do Brasil, eu acho que vai depender muito de cada setor. Existem setores que têm conseguido buscar outros parceiros comerciais para conseguir escoar, inclusive, essa produção que já estava agendada, e há expectativa, inclusive, de outras negociações que vão acontecer nos próximos meses para diminuir ainda mais. Quando a gente vê esse VT do Alckmin, basicamente a mensagem do Alckmin é o seguinte: já um passo importante, mas não é o suficiente. E de fato não é para o setor brasileiro. Acho que a coisa mais grave, digamos assim, está relacionada com o setor de alimentos, e a gente chegou a ver isso bem no início do tarifaço, de containers, de possibilidades de perdas de material, principalmente refrigerado, foi o caso de pescados, né, o material de peixe, que corria o risco de se deteriorar se a gente não tivesse uma resolução específica. Além de tudo isso, tem um cenário de incerteza, que basicamente nem as próprias associações e nem o governo dos Estados Unidos, o corpo técnico dos Estados Unidos, entende bem as tarifas do Trump. Resumindo, o Brasil pode sim ficar prejudicado nisso, a gente já está vendo com preocupação o impacto disso no Brasil, mas não é exatamente uma situação em que os Estados Unidos está ganhando muito, os americanos estão ganhando muito e o Brasil está perdendo completamente. É possível que em determinados setores o Brasil, inclusive, consiga dar uma volta e talvez diminuir a dependência ou não ter mais dependência dos Estados Unidos em relação à compra de determinados produtos. Isso seria o melhor dos mundos, né, Isabela? Seria perfeito. Agora, Bruno, o Alckmin, ele fala em uma distorção. Eu vou dar as aspas dele aqui, que eu separei, e eu queria comentar sobre isso. Ele diz o seguinte, abre aspas, há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Que distorção seria essa? Distorção em relação aos outros países? Seria isso? Eu acho que sim, eu acho que ele está se referindo a outros países que também tiveram tarifaço aplicado, mas a gente sabe que desde o começo as tarifas do Brasil foram as mais altas de todos os países, né? Aí eu acho que entra o componente político puro e simples, né? A gente está sendo punido por tentar defender a democracia, por tentar punir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um aliado do Donald Trump, é um aliado ali da cúpula trumpista, né? Não exatamente do Donald Trump pessoalmente, mas tem diálogo ele, o filho dele é o deputado federal no exterior, né? Que a gente tem, mas eu acho que aí tem um componente político que se aplica. Me parece que o Lula deu uma quebrada nesse componente político, né? Nas reuniões com o Trump, conseguiu criar um clima mais amistoso, mais aberto, que eu acho que é bastante importante, mas isso não bonifica totalmente o país em relação às atitudes que a gente tem tomado e me parecem absolutamente acertadas, me parecem fazer parte da soberania brasileira, me parece fazer parte da soberania e da autonomia do governo brasileiro e do judiciário brasileiro, mas que tem um preço político a ser pago e a gente tenta reverter de outra forma. Mas não dá para abrir mão disso no momento em que a gente passou nos últimos anos aí de crise aguda da democracia. Então, me parece uma decisão, ainda que tenha um preço para pagar, uma decisão acertada e que a gente continue negociando para tentar baixar essa tarifa a despeito do julgamento político que se faça sobre a atuação do governo brasileiro e do judiciário brasileiro.